Estou ainda no assunto falando sobre as parábolas. A parábola tantas parábolas. Parábola dos talentos, né? Mas abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 24. É sempre bom, né, que você possa abrir a sua Bíblia, se assim você trouxe, ou seu smartphone, ou então ser colocado aí na tela. 1 Coríntios, capítulo 24, né? Capítulo 12, desculpa. 1 Coríntios 12, capítulo 4. Cada cristão, querido, que conhece o Espírito de Deus, possui algum talento espiritual, né? E há uma obra para ser feita. Então, a primeira parábola, nesse mesmo capítulo de Mateus 25, se refere a duas parábolas. A parábola das 10 virgens e logo em seguida o Senhor emenda falando sobre a parábola dos talentos. E aí, por que dentro de uma didática, de um ensino, o Senhor Jesus precisou trazer duas parábolas? E tudo isso se deve a uma pergunta que os discípulos fizeram, né? Quando o Senhor voltará? Quais seriam os sinais? E quando isso vai acontecer? Então, isso mostra que essas duas parábolas, elas têm aplicações diferentes. A primeira parábola vai estar voltado mais pelo sentido espiritual. Se você quiser, pode acompanhar no YouTube. Eu falei isso semana passada. E a primeira parábola fala sobre as coisas espirituais. A segunda parábola, que é essa, fala das coisas práticas, do serviço, de colocar a mão na obra, né? Então, no versículo de 4, vou ler de 4 até 11, tá? Fala de dons e poderes espirituais que é dado por Deus, né? Então, vamos lá. Há diferentes dons, há diferente tipo de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua todas as coisas, né? A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando o bem comum, não visando um indivíduo apenas, mas o todo. Versículo 8: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, e a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, e ainda a outros interpretação de línguas. Versículo 11, que é o versículo chave desse capítulo: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele a distribui individualmente a cada um conforme o querer. Vamos fazer uma oração? Pai, nesse momento eu peço que a Tua igreja possa ser ricamente abençoada com a exposição dessa palavra, e que o Senhor possa aí trazer a paz, a sabedoria, a graça, e que possa ser um momento bem especial para cada um de nós. Fazemos essa oração em nome de Jesus, né? Então, para começar a parte literal, quando fala dos talentos, no capítulo 25, que diz que a um foi dado 5 talentos, a outro foi dado 2, e a outro foi dado 1 talento. E essa foi uma parábola que era normal de entendimento daquela época. A parte literal, o que significava o talento: uma moeda em formato de ouro ou em formato de prata, algo que era de valor naquela época, que é até o valor
hoje atual. E aí ele começa a contar a história de que naquele momento, quando as pessoas de posse ricas de Roma, eles tinham seus escravos. O que eram os seus escravos daquela época? Eram pessoas que eram conquistados na guerra, e aqueles que tinham capacidade, eles colocaram para cada um na sua função. Então, aqueles que tinham mais conhecimento eram bem aproveitados e eram confiado algo para aquelas pessoas. Porém, né, no final, eles tinham que prestar conta, eles teriam que fazer algo daquilo que foi dado. Jesus vai comparar essa situação local, que era conhecido da época, para falar da sua vinda, dizendo: eu vou colocar na mão de vocês também alguns bens, que as verdades bíblicas, né? Dentro dessas verdades bíblicas, que as revelações daquilo que vai ser bom, positivo para nós. Eu vou colocar alguns bens nas suas mãos, que serão grandes talentos, poder espiritual, está lá no livro de Atos, capítulo 2, e também vou colocar na mão de vocês dons espirituais. Esses 3 bens dados no sentido espiritual com Deus para nós, eles têm o mesmo significado, eles têm o mesmo sentido, é algo de grande valor. Então, quando você pega esse texto aqui, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, no versículo 4 ao versículo 5, é algo difícil para a gente entender, nós que somos do meio cristão, e que só mostra que nem tudo que acontece na igreja vamos ter entendimento, e compete a nós simplesmente aceitar a palavra de Deus. A mensagem dessa parábola é justamente essa: não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe quais serão os sinais, mas faça a sua parte. Uma vez você preparado, quando chegar a sua hora, a oportunidade, você vai conseguir aquilo, né? No mercado de trabalho não é assim? Você se prepara, você estuda para uma prova, você se prepara para um concurso. Quando aparece a oportunidade, você vai conseguir ser bem sucedido, e também vai ter outros fatores, como sistema emocional, físico e assim por diante. No versículo 4 vai ser: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, o que é distribuído para uma pessoa não significa que o outro vai ter o mesmo, e não tem nada a ver com uma escolha, uma diferença de que Deus está fazendo. Para esse aqui eu vou dar isso, para aquele outro não. É algo natural que Deus viu em você, que você não sabe a capacidade, mas que Deus consegue ver. Porém, ele vai dizer: há diferentes tipos de ministério. Às vezes há pessoas que ficam, nesse dilema: por que a igreja funciona desse jeito? Por que é assim? Eu não concordo. Se perde tempo com isso, uma vez que a Bíblia diz: há diferentes tipos de ministério, pronto. Não temos que discutir isso. Versículo 6: há diferentes formas de atuação. Essa parte aqui de forma de atuação é muito interessante, né? Porque as pessoas dizem: mas na minha igreja é assim, lá tem essa brincadeira, lá tem uma dinâmica, lá tem um tipo de louvor. Ou seja, há diferentes, e essa diversidade, ela é importante para o corpo de Cristo. Você imagina, você que está casado aqui, o que atraiu você a essa pessoa? Eu posso dizer para você com certeza, que não foi por ela ser igual a você. E tem um livro que fala sobre isso, é muito interessante o título. Os opostos se atraem e depois se repele. Olha só que confusão, né? Primeiro você atrai por aquilo que você não tem, mas depois aquela diferença tão grande que também te incomoda, né? Então, essas diferenças, elas são importantes, querido. Elas acrescentam e nos ajudam
a entender que cada pessoa é diferente. Cada pregador tem o seu estilo, cada denominação tem a sua maneira, porém, né, aquele que inspira é o mesmo, aleluia, né? É motivo de nós agradecermos. Então vamos ao exemplo dessa contextualização aqui. É simples, quando você pega essa parábola aqui do talento, e vê por que para um Deus deu 5, outro Deus deu 2, outro deu 1. É como você pegar uma lâmpada, eu vou falar watts, né? Vou falar velas, vamos pegar uma lâmpada de 100 velas, a iluminação, a energia que está ali é a mesma, em relação a uma lâmpada de 25 velas, porém, aquela que tem 100 velas, a capacidade de iluminar, ela será maior. Então, é essa capacidade que eu quero falar com vocês nessa noite. Será que você está insatisfeito com a quantidade e qualidade de dons que Deus tem colocado em suas mãos? Eu acredito que algumas pessoas irão dizer sim. Há outros que talvez vão pedir até um maior número de dons, porque não se sente capacitado. Porém, é importante, ao invés de você pedir maior número de dons para que você possa usar, que você possa pedir que Ele te dê capacidade. E é essa capacidade, querido, que nós vamos ver agora. Como que isso acontece? Essa capacitação está ligado à minha habilidade humana? O que a Bíblia fala sobre isso? O que eu posso fazer, pastor, para um dia ser um pregador, para um dia estar sendo ministro de louvor, para um dia estar no louvor aqui, para um dia ser um obreiro? Qual é o curso? Pode ter várias coisas, querido, mas existe algo dentro do ministério, dentro da grande obra, da grande seara, que Deus vai colocar especificamente no seu coração. Eu estava acompanhando essa semana retrasada, um professor que nós temos aqui, que dá aula de bateria. Você já viu que uma música sem bateria, ela não fica legal, ela falta alguma coisa, não é verdade? Mas imagina como é que funciona uma aula de bateria. Você já assistiu? Eu convido você a assistir às terça-feira. É cansativo. O professor vai lá, repete de novo. Tá. Não, de novo, tá. É uma coisa difícil. E não parece que é fácil, mas é muito difícil. Eu estava olhando aquele professor. Como que ele aprendeu isso? Como que ele vai conseguir passar essa didática para aquela pessoa? E como que ele vai ter a paciência, a sabedoria, até que a pessoa possa aprender? E essa é a função dele. Então nós podemos observar que essa capacitação não é simplesmente porque a pessoa gosta. Porque tem pessoas aqui que gostam de dançar? Ninguém. Pode falar, querido. Forrozinho, um sambinha. Você não dança em casa? Né? Sozinho. Às vezes, isso é uma das coisas que assim, eu perdi, né? Eu dançava bastante, mas perdi isso, a vergonha chegou. Não vou falar aquilo que eu dançava não, mas para você não imaginar. Mas era bom. Mas tem pessoas que têm essa habilidade que Deus deu, e há outros que até quer, vai para a aula, mas não tem jeito. A pessoa fala: olha, você, se fosse para ser qualquer outra coisa seria bom, mas para dançar não dá, meu filho. Então não é só o querer, não é só a técnica, existe algo que a pessoa, Deus capacita. Pastor, Deus capacita alguém para dançar? Olha, eu já assisti algumas peças de teatro,
eu já assisti algumas apresentações só de danças que mexe com você. Sem uma palavra, você percebe que as expressões de um cântico, de uma pintura, de algo bem escrito, quando é algo capacitado por Deus, aquela pessoa tem esse diferencial. No versículo, Mateus 25, versículo 16 a 17, vamos ver como que foi praticado, como que essa pessoa, como que eles agiram, né? Como cada um recebeu os dons que tiveram. Versículo 16, Mateus 25, vai dizer assim: o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-lhe e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Todos eles tiveram uma atitude, mas presta atenção no versículo 16 e versículo 27, qual é a aplicação? Esses 2 servos, ao invés de ficarem admirando aquilo que foi dado em suas mãos, eles tiveram uma atitude. Eles tiveram uma ação imediatamente. Eles não questionaram por que eu recebi 5 e você 2. Não é assim que acontece numa casa? Se um pai ou uma mãe divide a parte de um biscoito, um pão, como é que você como irmão faz? Primeiro você sempre olha no prato do outro. Se for chocolate, então, meu Deus, ele recebeu 2 pedaços, eu recebi 1. E isso traz problema. E tem que medir, né? Não vou medir aqui, eu estou certo. Será que esses 2 fizeram isso? Não. Aquele que recebeu 5 pegou e agiu. E aquele que recebeu 2 não falou, sabe de uma coisa? Eu vou depois, não recebi o suficiente, não. Diz que os 2 agiram imediatamente. Já do início aqui, nós podemos trazer uma aplicação para a nossa vida. Ao invés de você ficar olhando aquilo que você tem em suas mãos, aquilo que Deus te capacitou, e sempre nesses porquês, porque essa parábola acontece justamente por causa dessas perguntas que os discípulos estavam fazendo. Jesus estava dizendo para eles, ao invés de vocês ficarem perguntando, está na hora de vocês agirem. E é esse ponto, querido, que eu trago como uma experiência prática da minha vida. Todos nós, para amadurecer, você não só conta coisas boas, mas passa por momentos difíceis. Você já passou por momentos difíceis? De dizer o que eu vou comer amanhã? E agora? Quem aqui alguma vez já perdeu o seu emprego? Já foi mandado embora? Eu já fui. É horrível ser mandado embora, gente. Não tem coisa pior do que ser mandado embora. É melhor a pessoa pedir para a gente sair. Eu acho que a gente sai no lucro. Mas ser mandado embora é ruim, né? E mesmo você querendo, é uma coisa incrível, a nossa cabeça dá um nó, né? Então, quando você pega uma situação aqui como essa, você fica questionando esses porquês, nem tudo você vai encontrar resposta. Jesus estava dizendo aqui para os seus discípulos, veja essas 2 parábolas, se capacite espiritualmente, buscando a minha presença, orando, jejuando, vivendo os meus mandamentos, mas também vocês têm que começar a colocar em prática. Então, em um desses momentos da minha vida, eu tive uma experiência muito ruim, aonde a minha renda foi cortada junto com a da minha esposa, e
recém-casado, morando de aluguel, com um filho, com uma filha recém-chegado, né? Falando nisso, minha filha fez aniversário ontem, né? Mas hoje eu já falei para ela faz aniversário 25 de junho, eu faço 25 de julho, eu falei, hoje faltam apenas 29 dias para o meu aniversário, já começa a contagem regressiva, né? A mesma data, 25, porém ela 25 de junho e eu 25 de julho. E ela falou assim, pai, eu não esqueço mais dessa data. Eu falei, por quê? Porque você tem uma maneira de inculcar a gente. Filho fala umas coisas, né? Todas as vezes, quando eu lembro do meu aniversário, que eu falei para ela assim, olha, você deu azar de ter nascido nessa data. Ela falou, por quê, pai? Olha quem morreu nessa data. Quem morreu nessa data, dia 25, você sabe? Não? Então não vou falar não deixa isso para lá. Eu falei assim, olha, as pessoas não vão lembrar, que dia é hoje, 25? E vão dizer, foi o dia que Michael Jackson morreu. Não vou fazer, mas eu faço a dancinha para ela e tudo. Não vou fazer, que vou dar esse mole, né? Mas tem um pastor aí que faz a dancinha do Michael Jackson e que o sapato voa, né? Mas isso aí é uma outra história. Então, a gente pegando essa história aqui, foi um desses momentos muito difíceis, em que a única coisa que tinha sobrado para mim era a dívida para ser pago, para ser negociado, um carro que o motor tinha pifado e uma bicicleta velha. E não tinha o que fazer. Mas ali estava Deus dando um grande ensinamento para a minha vida, em que tinha coisas ali que eu podia começar a fazer, mesmo eu não vendo aquilo ali que eu tinha. E aí eu lembro de uma líder de grupo de vida, que ela falou para mim, Emilson, você tem algo? Eu falei, não tenho, você não está entendendo. Eu estou endividado, com aluguel para pagar, com um carro que eu não posso consertar o motor, e com a bicicleta velha. Você não está entendendo, não? Você tem. Ela foi lá na Bíblia, mostrou a passagem de Moisés, eu nunca esqueço disso. E sabe aquela oração que Moisés estava fazendo? Senhor, eu estava bem lá, você mandou eu sair, né? Agora estou na frente desse mar, com um inimigo atrás, esse povo me impressionando, o que eu faço? Olha o que Deus falou com Moisés, por que clamas a mim? Gente, imagina você desesperado, Deus falar isso, por que você está falando isso comigo? Você é Deus, você que me botou nessa furada, e agora? Estou usando a linguagem de hoje, tá, irmão? Então, usando a linguagem para aqueles espirituais, o Senhor que me chamou para esse momento. O Senhor olhou para Moisés e disse, usa o que você tem em suas mãos. Irmãos, essa palavra mudou a minha vida. Usar o que você tem em suas mãos. Você só consegue ver isso quando o Senhor revela para você. A capacidade, quem dá é o Senhor Jesus. Eu já vi pessoas, querido, tirar som de instrumento que não é nem instrumento. Eu já vi pessoas fazerem coisas em momentos em que parece impossível. E aquela palavra, eu me agarrei naquela palavra. E aos pouquinhos Deus foi transformando a minha vida. Pode ser que esse meu pequeno testemunho, não de tudo que aconteceu, possa ajudar você hoje nessa noite. Uma coisa eu posso dizer para você: se Deus e Ele colocou algo em suas mãos, não fique perguntando para Deus
Comece a trabalhar, comece a agir, e Deus há de fazer a obra na sua vida. Como que eu vou orientar o meu filho? Eu não tenho, o pai não quer, a minha mãe não quer ajudar. Use o que você tem nas suas mãos. Que Deus possa mostrar para você nessa noite, que Deus possa abrir os seus olhos, que Deus possa ver que é Ele que capacita você, é Ele que vai dar a sabedoria que você precisa, e você vai olhar e vai dizer: olha, quantas coisas têm mudado na minha vida. Você pode dar um glória a Deus? Vamos à aplicação desse versículo. Esses dois servos, ao invés de ficarem admirando os talentos e escondendo, negociaram com eles e aumentaram-nos. O que nós podemos aprender com essa lição? Que as bênçãos e capacidade espiritual do Senhor recebidas não deve ser guardada para nós, para o nosso prazer egoísta, pessoal, mas precisamos acordar a todos dizendo: o noivo está chegando. Às vezes nós ficamos tão presos, né? Aquilo que Deus, as nossas necessidades, e não conseguimos ver que aquela oportunidade que parece tão difícil é que vai estar contando a história da nossa vida. Transmitir as bênçãos divinas, querida, é negociar para Cristo. Não essa negociação de uma maneira maliciosa, de uma maneira impura, mas no sentido de fazer multiplicar, no sentido de fazer a diferença. Eu acredito que todos aqueles que são cristãos, que são servos de Deus, Deus tem colocado algo em suas mãos. É Deus que te capacita. E Paulo vai dizer isso a Timóteo. Mas antes dessa comparação, no versículo 18, vai dizer assim: mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Qual foi o erro dessa pessoa? Todos os três tiveram uma atitude, mas esse último, o seu pecado, Paulo vai demonstrar o que acontece lá em 1 Timóteo capítulo 4, 14. O pecado desse servo foi aquele que Paulo advertiu a Timóteo. Porque quando você fala no sentido da parábola, às vezes você não vai conseguir entender, mas olha o que diz aí, versículo 14: não negligencie o dom que foi lhe dado por mensagem profética, com imposição das mãos dos presbíteros. Paulo está dizendo que às vezes Deus pode te dar algo tão pequeno, e talvez só uma coisa, mas foi Deus que te deu o dom da vida. Você acha que isso é pouco? Você sabe quantos estão pagando, e pagando caro, e não tendo nem o que pagar, como pagar, para ter essa oportunidade de você estar sentado, de abrir os olhos? Quantos estão pagando em valores altos para poder ouvir, porque tem problemas auditivos? Nós acostumamos com os dons e desvalorizamos. Usa o que Deus tem colocado. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você não precisa ser igual a ninguém. Você é único, e por isso mostra essa diferença de 5, 2 e 1, que não há igualdade no sentido de cada um é único, é muito especial, e Deus para cada um vai capacitando segundo a sua maneira. Não negligencie. Deus não te fez simplesmente para vir aqui receber uma bênção, mas Deus está dizendo: eu conto com você.
que eu posso fazer para Deus? O que Deus espera de mim? Se Deus me chamou para ouvir essa mensagem, é porque Ele quer que eu coloque essa mensagem em prática. Eu preciso fazer alguma coisa. Esse é o ponto, querido, que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos. Jesus não está falando, simplesmente contando uma historinha para dizer, olha o tamanho da minha igreja. Eu quero que vocês tenham uma atitude. Em 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo vai estar reforçando novamente o mesmo assunto. Por essa razão, no versículo 6, 2 Timóteo, capítulo 1, torno a lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das mãos. O momento em que você recebe uma oração, o momento quando você participa de um culto, quando aqui está sendo pregada a palavra do Senhor, não negligencie isso. Deus trouxe você aqui, e essa mensagem pode mudar a sua vida. Há alguém aqui nessa noite que teve a sua vida mudada por algo que foi pregado? A minha vida foi mudada por uma simples pregação de um líder que disse, Emilson, usa o que você tem em suas mãos. Então, todas as vezes que eu vou reclamar, que eu vou murmurar, que eu vou choramingar, Deus vai dizer para você, por que você está falando isso? Você tem o Espírito Santo de Deus, aleluia, eu te dou sabedoria, comece a andar, comece a praticar, e eu vou estar mostrando para você, à medida que você vai estar agindo. Versículo 7, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. O erro cometido por esse servo foi não cumprir o serviço a ele confiado. Pior, querido, do que alguém que faz algo errado e que você vai poder corrigir, e isso é natural em tudo que nós fazemos, é quando você pergunta como foi feito e a pessoa diz exatamente aquilo que você quer, mas a pessoa fez totalmente diferente. Será que isso acontece? Sim. Quantas orientações você já recebeu de uma mensagem? Quantas palavras de atendimento de discipulado, de um gabinete pastoral? O que você fez com isso? Eu conheci uma pessoa que eu acompanhei muitos anos, e era sempre assim, você entendeu? Sim. O que é para fazer? Deixa comigo. Mas esse deixa comigo não conseguia ler as letras miúdas em silêncio. Deixa comigo que eu não vou fazer nada disso. E essa pessoa poderia ter se livrado de tantos sofrimentos com simples orientação. Não gaste além daquilo que você não pode. Precisa orientar alguém a isso? O que você acha? Não precisa, porque você sabe, você com dívida e sem dinheiro para pagar, você dorme bem? Eu não durmo. A gente não quer atender mais telefone, não quer ouvir mais mensagem. Não é? Aí você vai no banco, não, o banco vai me ajudar, te libera crédito, nessa hora, justamente nessa hora, fala, olha, infelizmente, não sei o que aconteceu, sumiu todo o crédito seu aqui. Eu digo para você, querido, que é melhor
nós recebermos a orientação do Senhor. É importante você entender que esse talento dado segundo a sua capacidade, não é uma capacidade humana. Porque se fosse uma capacidade por algo intelectual ou por sua formação, Deus seria injusto com aqueles que talvez não conseguiram ter uma boa formação, por aqueles que muitas vezes têm dificuldade de um aprendizado. A capacitação que Deus que está dizendo aqui é aquilo que Ele coloca no seu coração. E é essa riqueza do Evangelho. Deus consegue pegar uma pessoa leigo a uma pessoa extremamente capacitada no mercado de trabalho e colocar na sua única equipe, e cada um deles irá formar e trabalhar de maneira diferente. É simples, você compara dentro da sua equipe. Vamos pegar do grupo dos 12, de Pedro, que tinha uma atitude, até Judas, extremamente capacitado na área da finança, não tem uma besteira, não tem uma palavra fora, e estava lá, toda a equipe, trabalhando junto. Você vai pegar de Pedro ao apóstolo que ele mesmo disse que nasceu fora do tempo, o apóstolo Paulo. Nenhum daqueles discípulos iriam conseguir fazer o que Paulo fez, em conseguir entrar naquela sociedade, mas ele mesmo disse: olha, todo o meu aprendizado não é nada diante daquilo que o Senhor me capacitou. Aleluia! Então nessa noite, não importa o quanto Deus tem colocado nas suas mãos, para uns, e vai capacitar a fazer coisas grandes, a outros coisas mais simples, mas o chamado é o mesmo, a capacitação dada pelo Senhor é o mesmo. Então isso que importa não é o quanto Deus tem colocado em suas mãos, mas a convocação que Ele te fez. O que você tem feito? Será que Deus tem nos chamado simplesmente para o Evangelho, para sermos uma grande igreja e dizer: olha as nossas obras? Não. Deus quer usar nessa noite, individualmente, cada uma das pessoas aqui, dizendo: ali onde você está, você pode fazer a diferença. Mas eu sou tímido. Abre a sua boca. Mas eu não sei falar. Eu vou colocar alguém para te ajudar. Ou seja, o chamado de Deus, querido, não tem desculpa. E aí eu vou chamar a sua atenção para uma outra situação mais complexa ainda. O serviço cristão, ele acarretará responsabilidade. Além daquilo que você vai precisar praticar, existe uma responsabilidade maior, que é de levar outras pessoas a Cristo Jesus. Esse ponto, querido, é extremamente fundamental, porque a igreja do Senhor, coloca para mim a hora ali, por favor. A igreja do Senhor tem esquecido disso. Tem achado que basta que os anjos falem e não compete a nós. Compete a cada um de nós pregar o Evangelho. E como que eu posso colocar isso em prática? Deus colocou isso nas suas mãos. Ah, pastor, mas eu não sei pregar, eu não sou evangelista. Num curso de evangelismo que o pastor Camp dava, as pessoas falavam assim: não sou evangelista. Todos nós somos, querido.
Quando você tem algo que gosta muito, que enriquece a sua vida, que te capacita, é algo natural que você vai compartilhar com outras pessoas. Pensa sobre isso. Analisa comigo essa mensagem. Observa bem o que Deus está fazendo. Veja a atuação de Deus. Veja como Deus tem assim operado, como Deus tem realizado aí os seus milagres. E abra comigo no livro de Ezequiel, capítulo 33. Esse cheiro é de algum ventilador que deve ter parado. É lá fora? Gente, esse cheiro de fumaça é lá fora. Fica tranquilo. Eu lembrei de uma situação de um avião que estava pegando fogo. Eu assisto um canal sobre isso. E o comissário, ele disse, ele conseguiu distorcer a palavra, né? Ele disse, aonde a fumaça não há fogo. E o triste é que esse avião conseguiu pousar e todos morreram, 351 pessoas. 1970 esse caso. Então, aonde há fogo, há fumaça, né? Filho do homem, versículo 7. Eu fiz coloca para mim, em Ezequiel 33, 7 a 9. Filho do homem, eu fiz uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio, o que vai acontecer? Aquele ímpio morrerá por sua o quê? Iniquidade. Mas eu considero você responsável pela morte dele. Versículo 9. Mas se você de fato advertir o ímpio, para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele vai viver? Não, morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da sua responsabilidade. Há muitos, queridos, que Deus tem capacitado, a todos, não há muito, a todos, e tem dado essa capacitação de você falar do amor de Deus, de você compartilhar o seu testemunho, mas sabe o que estão fazendo? Não estão saindo imediatamente, estão se escondendo. Quando o Senhor voltar, querido, e Ele vai voltar, você pode ter certeza disso, Ele vai cobrar de você aquilo que Ele te capacitou. Talvez Ele fale ao seu retorno, servo bom e fiel, mas talvez o julgamento seja diferente. Agora eu quero que você pense, dentro da sua equipe de trabalho, quantos não são cristãos? Aquela pessoa que Deus colocou do seu lado, é só para você trabalhar? Não. Pastor, mas eu fui pago para trabalhar, não para pregar o Evangelho. Certo, quando você contrata alguém cristão. Se eu tenho uma empresa, eu sendo cristão, eu vou querer que alguém ali fique pregando o Evangelho ou trabalhe? Trabalhe, correto? Então como que eu posso pregar o meu Evangelho? Com o meu caráter, com o meu testemunho, com a minha maneira de agir, com
com o meu domínio próprio, com o meu equilíbrio, e nas horas vagas, com esse bom testemunho, essas pessoas vão dizer para você: eu gosto de estar ao seu lado. Não sou da sua religião, nem acredito em Deus, mas, cara, você passa uma coisa tão boa. Você ali está evangelizando para aquela pessoa. Mas mesmo assim você vai dizer: olha, que bom que você gosta disso, mas se você não aceitar Jesus Cristo, você não vai poder desfrutar de algo ainda maior do que essa presença maravilhosa. Você precisa de Jesus. Se ao sair dali e aquela pessoa morrer, Deus não vai cobrar nada de você. Mas se você se cala, se você esconde o seu talento, se você não fala do amor de Deus para aquela pessoa que, sabe aquela pessoa que às vezes você vai fazer uma reclamação de um trabalho ruim? As pessoas esquecem que quem está do outro lado é que tem uma família, que é um ser humano. E aí fala um monte de besteira, e aquela pessoa está representando uma empresa que está prestando um péssimo serviço. Até nesse momento, querido, você pode ser um cristão, dizer: não, deixa que nesse momento eu vou sair da graça. Sair da graça é suicídio. O desejo do Senhor, querido, é que você seja um cristão de verdade. Eu falo com convicção nessa noite, até para você que está aí sentado em casa, que poderia estar em uma igreja, mas está frio, pastor. Todo mundo aqui está sentindo calor? Está sentindo calor? Não, você veio, mas está frio. O calor aqui está num ambiente fechado, vai lá fora para tu ver. Aqueles que dizem assim: pastor, eu não vou porque eu não moro na área de risco. Quem é que não mora na área de risco no Brasil? Não tem alguém aqui? Hã? E aí? A gente é arriscado por tudo quanto é lado. Ontem eu fui comer um pastel, aí estou lá vendo o lugar lá, me levando lá perto daquele lugar onde teve a festa lá da filhinha de vocês. Eu falei: Cris, esse lugar aqui é área de risco. Não, eu conheço. Aí a gente vai entrando, lá no final, dobra direito, mais à esquerda, aí o ambiente já muda. Mas mesmo ali naquele lugar, eu fui lá e comprei o pastel. Eu sabia que a presença de Deus estava comigo. Irmãos, quem guarda a sua vida é o Senhor. Lógico, eu perguntei para uma pessoa: e aí, essa rua aqui daí para lá? Não, tem 2 barricadas lá, mas as pessoas abrem, você pode passar? Eu falei: não, eu prefiro por aqui. Né? Eu tenho fé, mas não perdi a consciência, né, irmãos? É óbvio que não. Mas até aquele lugar onde foi possível ir, eu sabia que Deus estava me guardando. E aí tinha uma senhora, e eu pude falar: mas em qualquer lugar, senhora, Deus nos guarda, Deus nos protege. Aqui também nesse lugar tem servos e servas do Senhor Jesus. Amém? Então, aprenda isso. Uma vez que o Senhor te chamou, Deus te capacitou. Quero pedir que os irmãos possam estar aqui de poste já para fazer o louvor e terminar. Deus te capacitou. Não é a capacidade humana: eu sou bom nisso. Quando se trata das coisas espirituais, querida, muda. Um grande administrador me disse: eu tenho tantas formações, mas para a igreja, toda essa minha formação de economia administrativa, ela não funciona e não vai funcionar. Porque a igreja do Senhor Jesus depende unicamente dele. É Ele que abre as portas, é Ele que fecha. E os momentos de necessidades,
Deus também está te capacitando. Vamos estar de pé? Paulo vai dizer no livro de Atos, capítulo 20: portanto, eu lhes declaro hoje, falando para a igreja, que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Paulo estava muito consciente da sua mensagem. Paulo estava muito consciente da prática do Evangelho. O pastor Martin Luther King, ele tinha uma frase que dizia assim: eu tenho um sonho. Eu tenho também um sonho, irmãos, de ser uma igreja verdadeira. De falar quando eu oro mesmo. De falar quando eu cometo erros, e às vezes as pessoas falam: pastor, não precisa falar isso não, basta só pregar a mensagem. É importante, querido, de falar também que você erra, e que não é fácil ser cristão. Por isso nós precisamos de Jesus. Jesus está à frente da sua vida. A sua vida não é fácil como a minha. Os desafios dessa igreja não é igual de outras. Existem outras muito maiores. Mas como diz aqui no livro de Coríntios, na Epístola de Coríntios, o Espírito e o Deus é o mesmo. O mesmo Deus que atua na minha vida, atuará na sua vida também. O mesmo Deus que tem guardado a minha filha, vai guardar a sua. Uma vez minha filha me ligou e falou: pai, escuta, estava dentro da faculdade, é tiro para tudo quanto é lado. Mas ela conseguiu voltar para casa, porque o Senhor aguardou. Deus tem guardado, querido, e vai guardar os seus filhos, a sua esposa, o seu marido. E se uma porta fechou para você, busque em Deus e Deus vai te capacitar. Talvez essa semana mesmo, nessa entrevista, essa pessoa vai dizer: olha, eu encontrei pessoas com uma formação melhor do que a sua, mas eu gostei de você. E você vai ficar quietinho, e você por dentro vai ser: yes! O Senhor me chamou, o Senhor me capacitou, o Senhor colocou alegria, e eu consegui. É possível. Senhor, eu fecho meus olhos junto com a tua igreja e peço que o Senhor esteja capacitando cada um dos nossos irmãos e que possamos ter um grande aprendizado nesta parábola. Não temos desculpa, porque aquele que capacitou cada um desses homens e mulheres continua capacitando hoje, colocando no seu coração a verdade de Cristo, dando poder e autoridade, essa porção do Espírito Santo, e te dando dons espirituais. Você não vai dizer: eu tenho dom de fé. Não. Deus me deu esse dom, e você vai precisar sempre estar buscando mais e mais. Você que nesta noite quer pedir essa capacitação do Senhor, faça essa oração agora: Senhor, me capacita.
com aquilo que eu preciso para ter uma vida cristã. Que eu seja uma pessoa de verdade, transformada. Que os meus olhos, que o meu sorriso, que a minha mensagem de Cristo possa contagiar, porque essa mensagem é boa e é verdadeira. A estrada é muito longa, vou continuar. Não há barreiras que Deus não possa quebrar nessa Em noite. meio às lutas, Eu faço essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me socorrer. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, o grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado do Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Vamos cantar do começo? Aleluia, Jesus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a te proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, o grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado do Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar atrás. Todos nós fomos chamados, eu e você. Então que nós possamos declarar: Senhor, eu vou cumprir com o meu chamado. Eis-nos aqui, eu estou aqui, você está aqui, aleluia. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de ti, não. Ele não abre mão nem de mim e nem de você. Pai, muito obrigado, porque só um Deus tão maravilhoso, tão poderoso para nos chamar e confiar em nós. Que nós possamos entender esse chamado, que nós não merecemos, não temos mérito nesse chamado, mas queremos ouvir a tua voz e viver o verdadeiro Evangelho. Que o Senhor possa achar em mim e em cada um dos que estão ouvindo essa palavra, essa mensagem, esse culto, esses verdadeiros cristãos. Muito obrigada. Passe essa semana conosco, Senhor. Que possamos ter ouvidos atentos para ouvir a sua voz. Que possamos viver todos os dias de acordo com a tua perfeita vontade. Muito obrigada por essa noite tão especial. Nós te amamos, te glorificamos
e te engrandecemos em nome de Jesus. Aleluia! Que antes de se despedir, você possa dar um forte aplauso àquele que se entregou por mim e por você. Uma ótima noite, você que nos assiste pelas redes sociais.